Em 1991, um grupo de cientistas decidiu isolar 8 pessoas em uma redoma de vidro chamada Biosfera 2, no deserto do Arizona. O objetivo era ver se eles sobreviveriam em um ambiente totalmente controlado. Agora imagina o que aconteceu. Em poucos meses, o metabolismo deles simplesmente despencou. Eles começaram a perder massa muscular, a estocar gordura, a sentir uma exaustão enorme. O corpo deles entendeu que, como o ambiente era muito fácil, eles não precisavam mais gastar energia. E aí eu te pergunto: você já sentiu que de um dia para o outro o seu corpo fez exatamente isso? Que ele simplesmente travou? Que aquela dieta que funcionava aos 30 anos agora não faz nem cócegas e que o cansaço virou o seu novo normal? E muita gente vai te dizer que isso é coisa da idade. Vão te dizer que a menopausa chegou, que o seu metabolismo simplesmente morreu depois dos 40. Mas hoje eu vou te mostrar a ciência por trás disso e te provar que o seu metabolismo não está morto. Ele está exatamente como os cientistas da Biosfera 2. Simplesmente ele está em modo de sobrevivência, esperando o estímulo certo para voltar a queimar. Seja muito bem-vinda! Eu sou Lourdes Faim, sou personal trainer e aos 59 anos eu posso te dizer com toda certeza: hoje eu vivo a minha melhor versão metabólica. Mas não se engane, nem sempre foi assim. Eu sei exatamente o que é sentir o corpo pesado. Eu sei o que é acordar já cansada, olhar para o guarda-roupa e sentir que o seu corpo simplesmente te traiu. Aos 40 e poucos anos, eu também achei que a minha fornalha interna tinha simplesmente apagado. Mas a verdade é que nós somos ensinadas a olhar para o metabolismo de forma errada. Acreditamos que ele é um relógio que vai desacelerando com o tempo, quando na verdade ele é apenas um motor que responde aos comandos que damos a ele. Hoje nós vamos traduzir a fisiologia. Pega papel e caneta, porque o que eu vou te ensinar aqui vai mudar a forma como você lida com o seu corpo para o resto da sua vida. Vamos começar quebrando o maior de todos os mitos. Um estudo gigantesco publicado na revista Science analisou o gasto energético de mais de 6.000 pessoas, de recém-nascidos a idosos de 95 anos. Sabe o que eles descobriram? O nosso metabolismo não despenca aos 40. Na verdade, a nossa taxa metabólica basal, que é a energia que o seu corpo gasta só para te manter viva, ela fica praticamente estável dos 20 aos 60 anos. Olha que maravilha. Então, por que que você engorda? Por que que a barriga aparece? O que muda não é o relógio biológico. O que muda é a sua reserva metabólica, é o seu ambiente hormonal. E quando nós entramos no climatério e na menopausa, a queda do estrogênio muda a forma como o nosso corpo distribui a gordura. Antes ela ia para os quadris e coxas, agora ela vai direto e reto para a região abdominal. Além disso, nós perdemos algo muito precioso. E aqui eu quero um ponto da sua atenção. Aqui nós temos que entender que nós passamos a perder algo de tanto valor que é a nossa massa muscular. O músculo, ele não é apenas carne para te deixar forte. Entenda que o músculo é o seu maior órgão endócrino. Sim, o músculo é um órgão, ele é uma fornalha. Cada grama de músculo que você perde, e atenção, nós perdemos cerca de 3 a 8% de massa muscular por década após os 30 anos, se nós não fizermos nada, ou seja, se nos mantermos no sedentarismo. E cada grama de músculo que você perde é uma fornalha a menos queimando calorias no seu corpo. Olha o quanto isso é ruim. O seu corpo entra no modo de economia de energia. Ele precisa economizar porque ele já não tem mais aquela energia, ele já não tem mais aquela musculatura que gerava tanta energia para ele. E aí não é que você envelheceu e o metabolismo parou, é que você parou de dar a ele a matéria-prima que o mantém acelerado. Isso mesmo. O seu músculo é quem faz
o seu metabolismo se manter acelerado. Seu metabolismo, ele não é um destino, ele é uma construção diária. Todos os dias você tem que estar construindo o seu metabolismo para que ele jogue a seu favor. E lembra que eu sempre digo que a força é a nova liberdade feminina? E quando nós falamos de metabolismo, isso é literal. Muitas mulheres tentam resolver o ganho de peso aos 40, aos 50 anos, fazendo horas de esteira, caminhando ou cortando drasticamente a comida. Isso é o pior erro que você pode cometer. Quando você come muito pouco e faz apenas cardio, o seu corpo entende que você está em perigo. E aí o que que ele faz? Ele queima o músculo para economizar energia e ele acaba estocando a gordura só para te proteger. Aí você fica aquela falsa magra, flácida e cada vez mais cansada. Para reativar o seu metabolismo, você precisa de sinalização. E o melhor sinalizador que existe se chama treino de força, ou seja, exercícios resistidos como musculação, levantamento de peso, treino funcional. Quando você exige do seu músculo, você cria microlesões e o seu corpo precisa gastar muitas calorias para reparar esse tecido. E tem mais. O músculo ativo, ele melhora a sua resistência à insulina. Ele suga o açúcar do seu sangue para usar como energia, impedindo que esse açúcar vire gordura na sua barriga. Isso mesmo. E ter músculos ativos é ter uma poupança de energia rendendo juros compostos 24 horas por dia, até mesmo quando você está dormindo. Entendeu agora a importância? Mas os músculos não são construídos da noite para o dia e eles não se constroem do nada. Ele precisa de tijolos, imagina que são vários tijolinhos, e aqui entra o segundo pilar, a proteína. Aos 50 anos, o nosso corpo passa por um processo chamado resistência anabólica. Isso significa que precisamos de mais proteína do que uma jovem de 24 anos para perdão, de uma jovem de 20 anos para construir a mesma quantidade de músculo. Se você só come uma torradinha no café da manhã e uma salada no jantar, o seu metabolismo vai continuar travado, não adianta. Você precisa de proteína de qualidade em todas as refeições. E o terceiro pilar, que ninguém te conta, e eu sempre falo dele, é o sono. Lembra da história da Biosfera 2 no começo do vídeo? O estresse do ambiente destrói o metabolismo. Então, o estresse do ambiente destruiu o metabolismo deles. E o sono ruim vai fazer a mesma coisa com você. Uma noite mal dormida joga o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, lá nas alturas. O cortisol alto, ele destrói o músculo e acumula gordura na barriga. Então entenda de uma vez por todas que dormir não é luxo. Dormir é o momento em que o seu corpo reduz a insulina e produz os hormônios que regulam a sua fornalha metabólica. Então, como é que a gente tira o corpo desse modo de economia de energia hoje? Eu quero que você anote. É um plano simples, de ações bem simples para que você possa começar a praticar. Vamos lá? Primeira ação: pare de focar só em gastar calorias e comece a focar em construir músculos. Talvez você não precise de um treino de 2 horas. O que você precisa é de 20 a 30 minutos de força consciente, levantando um peso que seja desafiador para você, de 3 a 4 vezes por semana. Pensa assim, se você está lá na academia e tá simples, tá gostosinho ficar com aquele pezinho, tá fácil demais levantar e agachar com esse pezinho, ou levantar o peso para cima. Para, não está valendo nada, você só está queimando o seu tempo. O peso tem que ser desafiador, você tem que forçar o seu metabolismo. Claro, quando eu falo forçar, é dentro das suas condições, mas que não seja um movimento tão fácil para você fazer. Senão, de nada adianta, você não está construindo músculo. Segundo ponto importante, bata a sua meta de proteína.
Comece garantindo uma boa fonte de proteína no seu café da manhã. Ao invés de comer uma torradinha, duas bolachinhas de água e sal com café sem açúcar, já ouvi tanto isso em dieta. Ah, porque você vai comer uma torradinha só com um pouquinho de azeite e nada mais do que isso e uma xícara de café? Não, vamos comer ovos, um iogurte rico em proteína, um atum temperadinho, um pouquinho de frango desfiado, algo que tenha proteína, que seja rico em proteína, para aumentar a sua ingesta de proteína durante o dia e até mesmo nas outras refeições. Isso já vai sinalizar para o seu corpo que não há escassez. Entende a importância do nosso metabolismo entender que ele não está numa escassez, que toda vez que faltar algo para ele, ele vai entrar em economia de energia e vai fazer com que ele estoque a gordura. Então, ele vai lá no seu músculo procurar a energia que ele quer para poder estocar a gordura com medo que ela falte para amanhã, tá? Presta atenção nisso. E três, protege o seu sono, por favor. Durma direito, desligue as telas uma hora antes de dormir. Será que você consegue entender que o sono, ele descansa, cura e emagrece? A autonomia começa quando você entende como o seu corpo funciona. Você tem que entender que você não é refém da sua idade. E aí eu quero te trazer, viu como simples ações podem mudar o jogo? Se você cansou de lutar contra o seu próprio corpo, se quer aprender a trabalhar a favor dele, se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho. Toda semana eu trago a ciência traduzida para a nossa realidade. Agora eu quero saber de você. Deixa nos comentários desse vídeo para mim se você sente que o seu metabolismo travou ou só não sabia como dar o comando certo para ele. Um beijo, obrigado por estar aqui e eu te vejo no próximo vídeo.